Olá, pessoas queridas. Que alegria poder iniciar essa semana podendo mais uma vez compartilhar com você uma porção da preciosa palavra do nosso bom Deus. Certamente nós já assistimos filmes ou ouvimos histórias comoventes, histórias que nos falam acerca de momentos trágicos, tristes, mas que no final tem um desfecho feliz e um desfecho bem diferente daquilo que aconteceu durante a história que ouvimos ou assistimos. A devocional dessa semana eu quero compartilhar com você acerca de uma história muito triste, de sofrimento, mas que nos traz uma grande história de salvação. Quero ler com você no livro do profeta Isaías, no capítulo 53. Essa é uma profecia que fala acerca daquilo que aconteceria com Jesus. E o texto sagrado nos fala que ele era desprezado e o mais rejeitado entre todos os homens. Homens de dores e experimentado nos trabalhos, como de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e também oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, porém não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Essa semana é uma história muito significativa e importante para a história do cristianismo, pois é uma semana onde nós relembramos toda a trajetória de Jesus, desde a sua entrada triunfal em Jerusalém, a última ceia na companhia dos seus discípulos, e depois também a traição sofrida por Jesus, a sua prisão, julgamento, crucificação e morte. A história que marca a última semana de Jesus é uma história de muita aflição, uma história de muito desprezo, rejeição. É um momento de dor, sofrimento, sacrifício, humilhação, e um momento onde é colocado sobre Jesus todo o castigo de Deus sobre ele. A história da última semana de Jesus é uma semana bastante triste, bastante comovente, pois é uma história que remete a muito sofrimento, traição, humilhação. E Jesus, ele passou tudo isso na última semana de vida. E conhecendo quem era Jesus, não era o fim que ele merecia. Os evangelhos narram de maneira bastante detalhada toda a trajetória de Jesus, desde a entrada em Jerusalém até os acontecimentos que marcam ali o final da trajetória de Jesus entre os homens. E pelos evangelhos nós temos uma noção bastante nítida, embora bastante distante daquilo que foi o sacrifício de Jesus, mas temos uma ideia narrada pelos evangelistas de quão grande foi o sofrimento e a dor de Jesus. Um fim trágico para quem tanto fez o bem. Que final trágico.
para alguém que se propôs a tão somente fazer o bem. Que fim trágico para aquele que trouxe tantas lições importantes para a história daqueles que o ouviram e para todos nós que recebemos de maneira escrita e foi perpetuada ao decorrer da história as lições deixadas por Jesus. Que final trágico para aquele que trouxe esperança a tanta gente que já havia perdido. E que final trágico para aquele que a tantas pessoas curou, realizando milagres pelo poder das suas mãos e também pelo poder das suas palavras. Por quem ele era e por tudo que fez, Jesus não merecia o fim que ele teve. No final de tanto sofrimento, de tanta aflição, de tanto desprezo, de tanta rejeição. O texto diz que ele foi rejeitado pelos homens. Alguns esconderam o seu rosto dele e não fizeram dele caso algum. E se nós conhecêssemos a história somente até esse momento, certamente essa seria uma história de um final tão triste, tão comovente, e também uma história que não teria sentido para nós. Ao percebermos Jesus como alguém que tanto fez o bem e agora simplesmente tem um cenário trágico diante de si, um julgamento injusto, uma violência descabida, desmedida, que é lançada sobre ele. Jesus não merecia morrer diante de tamanha violência que morreu. Ele não era um criminoso ou um malfeitor para que pudesse ser crucificado em uma cruz. Mas a história, ela continua. Ela tem um desfecho para além do sofrimento e de toda a dor que Jesus padeceu naquela última semana entre os homens. E a história triste de Jesus, ela aconteceu para que uma história ainda mais triste pudesse ser mudada. O texto diz que a realidade humana era de pessoas como ovelhas que se desviaram, se perderam, não tinham como estarem se encontrando com Deus. Iniquidades, transgressões, pecados. Essa era a realidade da humanidade. E Jesus, ele veio a esse mundo e teve esse final de história não por acaso, mas para que a nossa história humana fosse mudada. E a grande história de alegria da humanidade está no sofrimento de Jesus. É no sofrimento de Jesus, é na morte de Jesus que nós encontramos o propósito pelo qual ele morreu e fez tudo isso. Ele fez tudo isso para que pudéssemos receber a sua salvação. O texto diz que ele fez cair sobre ele as nossas iniquidades. Estávamos perdidos como ovelhas, ovelhas que se desviaram do caminho. Então todo o sofrimento de Jesus foi permitido por Deus para que em Cristo fôssemos justificados diante de Deus. Ou seja, para que em Jesus fôssemos ou nos tornássemos justos diante de Deus. O texto que nós lemos do profeta Isaías, no capítulo 11, que nós não havíamos lido inicialmente, o texto diz que o justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O justo justificará a muitos, e ele levará a iniquidade deles sobre si. Jesus, ele sofreu para mudar a nossa história. Jesus morreu para nos trazer tão grande salvação. E o final dessa história tão triste do sofrimento de Jesus, ele tem um desfecho maravilhoso para as nossas vidas, porque é através do sacrifício de Jesus
que nós recebemos a salvação de Deus e é através do sacrifício de Jesus que a nossa sorte foi mudada. Antes, ovelhas desgarradas, perdidas, sem saber para onde iriam. E Jesus agora, ele nos aponta o caminho a seguirmos, o caminho de Deus, o caminho da salvação. Jesus, ele sofreu, ele padeceu todo o sacrifício, não para ser lembrado pelo seu sofrimento, não para ser lembrado como um grande mártir ou como um grande herói, mas Jesus sofreu, passou por todo o sofrimento, para que pudéssemos nos lembrar o porquê de tão grande sofrimento. O porquê de tanto sofrimento de Jesus é explicado no seu grande amor por nós. Ele nos amou de maneira tal que ele se propôs a cumprir o plano de Deus, entregando a sua própria vida em sacrifício pelas nossas vidas. Ele deu a sua vida em favor das nossas vidas. E eu gostaria que hoje, ou talvez em algum momento dessa semana, pudéssemos nos olhar no espelho, olhar para quem nós somos e percebemos o quão valioso nós somos para Jesus. Quando ele morreu e sofreu, ele fazia isso pensando exclusivamente em cada um de nós. Enquanto sofria, ele pensava individualmente em cada um de nós. E ele se propôs a sofrer todo aquele sofrimento, porque ele nos ama individualmente. Então, ao olharmos para nós, podemos perceber alguém que é muito amado por Deus, alguém que é muito desejado por Deus, alguém que tem um valor tão grande, a ponto de Jesus se propor a morrer, a sofrer todo o sofrimento, o sacrifício que lhe fora proposto, para que pudéssemos ter grande salvação. Nessa semana eu quero te pedir algo, uma contribuição sua, e eu quero que você compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Clique, compartilhe, divulgue essa mensagem para o maior número de pessoas que você puder e nos ajude a fazer com que a nossa mensagem chegue a mais e mais pessoas. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite esse momento, dê um simples clique aqui no inscreva-se e torne também um inscrito no nosso canal e nos ajude a divulgar a preciosa palavra do nosso bom Deus. Que Deus te abençoe muito, lhe proporcione uma semana muito abençoada e que eu e você possamos louvarmos e nos alegrarmos em Deus, porque o sacrifício de Jesus nos trouxe tão grande salvação.